Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar um pouco do livro Trincas em Edifícios, um livro de Escritor Tomás, que tem como tema causas, prevenção e recuperação. Nós vamos falar do capítulo 2 ao 6 e os seus subcapítulos. E nosso grupo é composto pelos discentes Ana Alicia, Gabriel Garcia e Camille Peixoto. As trincas e fissuras são manifestações comuns em edificações e podem surgir em qualquer fase da vida útil de uma construção. Mais do que um problema estético, elas representam sinais importantes sobre o comportamento dos materiais e da estrutura, revelando possíveis falhas de projeto, execução, uso ou até variações ambientais. Compreender suas causas, identificar seus tipos e reconhecer seus padrões é essencial, pois cada fissura conta uma história sobre o desempenho da edificação. A análise correta permite distinguir as fissuras superficiais das estruturais, evitando riscos à segurança e garantindo a durabilidade e a integridade das construções. Estudar as trincas e fissuras, portanto, é fundamental para entender como os materiais se comportam diante das solicitações mecânicas, térmicas e higroscópicas, e para desenvolver soluções de prevenção e correção eficiente, assegurando construções mais seguras, duráveis e de melhor desempenho. Fissuras causadas por movimentações higroscópicas. Aqui nós temos algumas figuras onde mostra essas fissuras. A figura inferior temos uma fissura de 80 milímetros, uma fissura bastante considerável, e outra em uma janela, uma contraverga de uma janela. E assim podemos ver os mecanismos de formação e vias de acesso da umidade. O mecanismo central desse tipo de fissura baseia-se nas variações dimensionais que materiais porosos sofrem devido à mudança de seu teor de umidade. O processo é direto. O material expande ao absorver umidade e sofre a contração ao perdê-la. As fissuras surgem quando existem vínculos estruturais ou de geometria que restringe essa livre movimentação. A umidade pode infiltrar-se nos componentes construtivos por quatro vias principais. Umidade de produção, água em excesso usada na fabricação de componentes, como em ligantes hidráulicos que, ao evaporar, causam uma contração inicial. Umidade de execução da obra, o umedecimento proposital de alvenarias antes do assentamento ou revestimento, uma prática correta para garantir a cura e aderência da argamassa. Esse processo causa uma expansão temporária, seguida de contração durante a secagem. Temos a umidade ambiental, que é a absorção de água da chuva, seja em armazenamento desprotegido no canteiro ou durante a vida útil do edifício, ou também a absorção da umidade do ar, vapor, condensação. E temos a umidade do solo, que é a ascensão da água por capilaridade, que nós vemos bastante, né, nessas casas antigas, onde geralmente a maioria foi feita de barro, que a água sobe através, né, do piso. Na ausência de impermeabilização de base, alicerces eficiente, essa umidade atinge pisos e paredes do térreo, causando sérios inconvenientes. Propriedades higroscópicas dos materiais. A capacidade de um material absorver água depende de sua porosidade, mas o fator dominante é a capilaridade. Essas movimentações podem ser de dois tipos. Movimentações irreversíveis ocorrem logo após a fabricação, à medida que o material perde ou ganha água até atingir seu equilíbrio higroscópico. Para o concreto, é a contração inicial por secagem, e geralmente esses movimentos iniciais são de magnitude superior aos reversíveis. E temos também a movimentação reversível, que são os ciclos de expansão e contração que ocorrem após o movimento inicial, causado por variações normais de umidade do ambiente, embora de menor magnitude. Essas movimentações repetitivas produzem fissuras de fadiga, que se reabrem periodicamente. Esses materiais exigem bastante atenção, são os materiais cerâmicos, né? Pode apresentar uma expansão por umidade irreversível de grande intensidade, valores de
EPU acima de 0,03 ou 0,04 já estão suficientes para induzir rompimentos localizados. Aqui nós temos a figura a imagem de um prédio onde ocorre vários desplacamentos. Temos também a madeira, são indiscutivelmente os materiais mais sensíveis às variações higroscópicas. O uso de madeira verde com umidade acima de 12, 13% na construção invariavelmente causa patologias. O gesso também apresenta movimentação acentuada, não sendo recomendado para ambientes molháveis ou externos. O gesso, né, quando ele molha, ele vai sofrendo uma fissura, ele vai se deformando. Até é arriscado, né, ele cair. E temos o concreto. Apresenta contração inicial irreversível, mesmo após reabsorver água, não retorna ao volume original. Configurações típicas de fissuras higroscópicas. Aqui nós temos uma fissura vertical em solo cimento, é uma fissura muito característica, ocorrendo verticalmente no terço médio de paredes longas. O solo cimento é altamente suscetível às variações de umidade e a trinca pode ser causada tanto pela contração inicial quanto pelas movimentações reversíveis. Essa fissura vertical, inclusive, foi a do nosso checklist, que é bastante interessante. E temos também as trincas horizontais na base. Indicam uma impermeabilização dos alicerces e ocorrem por movimentação diferencial. As fiadas inferiores absorvem umidades do solo, enquanto as superiores secam. Um critério claro de diagnóstico é que essas trincas quase sempre vêm acompanhadas de eflorescências, depósitos salinos brancos. Temos o destacamento no topo de muros e platibandas, que é a falta de proteção adequada, né, dos rufos, ou cobre muros, permitindo que a argamassa do topo absorva a água. E ela se movimenta de forma diferente do corpo do muro e acaba se destacando. Temos uma bastante conhecida também, que é a fissuração de revestimentos. Os ciclos de umedecimento e secagem associados às movimentações térmicas causam microfissuras iniciais na argamassa. Detalhes arquitetônicos mal executados, como peitoris sem pingadeira, podem concentrar o fluxo de água em pontos específicos, acelerando a degradação. Fissuras causadas pela atuação de sobrecargas em estruturas de concreto armado. Fissuras causadas pela atuação de sobrecargas em estruturas de concreto armado. Considerações gerais e mecanismos. Para fins de análise patológica, sobrecarga é definida como qualquer solicitação externa prevista em projeto ou não, capaz de provocar a fissuração de um componente. É vital entender que a simples ocorrência de fissuração por sobrecarga de concreto armado não implica necessariamente em ruptura ou instabilidade estrutural. A estrutura possui capacidade de redistribuição de tensões quando um ponto fissura. Os componentes vizinhos absorvem a solicitação. No dimensionamento de peças fletidas, que são as vigas e a lajes, o cálculo já prevê a fissuração do concreto na região tracionada. O objetivo do projeto não é evitar fissura, mas controlar a sua abertura, visando entender requisitos de durabilidade, evitar a corrosão da armadura, estética e deformabilidade. Configurações típicas de fissuras. Flexão de vigas. No vão centro, as fissuras são tipicamente verticais ou quase verticais, perpendiculares à armadura longitudinal. Próximo aos apoios, as fissuras tornam-se inclinadas em aproximadamente 45 graus, devido à influência combinada da flexão e do esforço cortante. E temos as causas anormais, as fissuras visíveis. Fissuras que são muito abertas, visíveis a olho nu, indicam situações anômalas, como falhas de execução, erro na armadura, mau uso de edificação, sobrecarga superior prevista ou descimbramento retirado do escoramento precoce. Anomalias como congestionamento de armaduras, ferro, a milanesa ou a passagem inadequada de eletrodutos também são causas comuns. Configurações típicas de fissura, continuando, temos a torção de vigas. Essa patologia é relativamente rara. É mais comum em vigas de boiler que
suportam marquises ou encanto de laje. A configuração é característica fissuras inclinadas a 45 graus, que aparecem nas duas superfícies laterais da viga, seguindo retas reversas padrão helicoidal. Temos a flexão de lajes, podem surgir fissuras diagonais nas proximidades dos cantos, causadas pelos momentos volventes. Um padrão muito comum são fissuras na face superior da laje, acompanhando os apoios vigas. Isso indica falta subdimensionamento ou deslocamento, pisoteio da armadura negativa durante a concretagem. Temos as fissuras em pilares, que são bastante raras e geralmente indicam problemas graves. Fissuras nos pés ou cabeças podem indicar esmagamento do concreto. Fissuras horizontais ou ligeiramente inclinadas no corpo do pilar podem ser sinal de flexocompressão ou, no cenário mais crítico, flambagem. Fissuras causadas pela atuação de sobrecargas em alvenarias. O comportamento da alvenaria sob compressão axial é complexo. A fissuração típica de paredes carregadas axialmente é vertical. O mecanismo de falha dominante não é o esmagamento do tijolo, mas sim um efeito da heterogeneidade do conjunto. Sob compressão, a argamassa de assentamento, por ter módulo de deformação diferente, tende a expandir transversalmente, ou seja, lateralmente. Essa expansão lateral da argamassa induz tensões de tração nos componentes da alvenaria, blocos ou tijolos, que são frágeis à tração. O resultado é a ruptura por tração, que se manifesta como fissuras verticais. Estudos demonstram que a introdução de uma armadura horizontal mínima de 0,2% nas juntas melhora significativamente o comportamento da parede frente à fissuração. Embora essa armadura não aumente de modo expressivo, a resistência final à compressão controla a abertura e a propagação das trincas, especialmente quando a parede é submetida a cargas excêntricas ou apresenta concentrações de tensões localizadas. Esses efeitos são mais pronunciados nos cantos de aberturas, como portas e janelas, regiões naturalmente propensas à formação de fissuras diagonais e verticais devido à interrupção do fluxo de esforço. Fatores que influenciam a fissuração: propriedades dos materiais, modo de elasticidade, retração, aderência e resistência da argamassa, geometria e amarração. Juntas mal executadas ou alinhadas verticalmente reduzem a resistência da parede e concentram tensões. Esbaltez da parede. Paredes altas e finas estão mais sujeitas à flexão lateral. E a distribuição da carga, que as sobrecargas localizadas, os pontos de apoio, lajes recém-concretadas, pilares de descargas, podem gerar fissuras inclinadas ou em escada. E aí a gente tem um exemplo de cada uma delas por imagens. Influência das aberturas, portas e janelas. As aberturas interrompem o fluxo de compressão, gerando concentração de tensões nos cantos superiores e inferiores. Por isso, vergas e contravergas são elementos indispensáveis. Eles distribuem as cargas e evitam fissuras diagonais em torno das aberturas. Em paredes sem esforço, é comum observar fissuras diagonais de 30 a 45 graus, partindo dos vértices das janelas ou portas. Configurações típicas. Fissuras verticais, elas são originadas por compressão diferencial entre a argamassa e o bloco. As fissuras horizontais são causadas pelo esmagamento da argamassa ou compressão excessiva dos blocos. Fissuras diagonais, em escada, ocorrem em paredes submetidas a cargas excêntricas ou recalques localizados. Fissuras em regiões com abertura, elas aparecem nos vértices das janelas e portas por concentração de tensões. E as fissuras induzidas durante a obra, muito comuns em paredes recém-executadas que recebem peso da laje em concretagem, ocorrem devido à ausência de escoramento ou pela cura insuficiente da argamassa. Recomendações. As sobrecargas em alvenarias não representam necessariamente risco de colapso, mas indicam comportamento incompatível entre rigidez, deformabilidade e distribuição de tensões. Para prevenir,
podemos garantir a cura e maturação adequadas das alvenarias antes de receber as cargas, respeitar a sequência construtiva da obra, utilizar argamassas compatíveis em deformabilidade, evitar sobrecargas concentradas e execução simultânea de lajes sobre paredes recém-assentadas. Em projetos estruturais integrados, a análise das paredes já deve considerar a interação entre a estrutura e a vedação, e assim reduzindo o risco de patologias futuras. Fissuras causadas pela deformabilidade excessiva de estruturas de concreto armado. As estruturas de concreto armado estão sujeitas a deformações naturais, provocadas tanto por sobrecargas quanto por fenômenos lentos, como influência e retração. Essas deformações não são necessariamente patológicas. O problema surge quando há incompatibilidade entre a deformação da estrutura e a rigidez dos elementos de vedação, como as paredes, revestimentos e forros. A deformabilidade é uma característica natural do concreto armado, mas se ultrapassa certos limites, pode causar danos estéticos, funcionais e até estruturais. Enquanto o concreto é capaz de se adaptar gradualmente às solicitações, os materiais cerâmicos e argamassados não acompanham essas deformações, resultando em fissuras de interface entre estrutura e alvenaria. Causas principais: fluência e retração do concreto. A fluência é uma deformação lenta e progressiva sob carga constante. Já a retração, ela decorre da perda de umidade interna, reduzindo o volume do material. Quando a estrutura tenta encolher ou fletir e os elementos de vedação resistem, surgem fissuras localizadas na junção entre as vigas, pilares e paredes. Erros de dimensionamento. Estruturas muito esbeltas e subarmadas sofrem deformações maiores que o previsto, ultrapassando o limite admissível de flecha. A execução deficiente, descimbramento precoce e escoramento inadequado geram deformações iniciais que permanecem registradas no comportamento da estrutura. Carregamentos não previstos, reformas, tanques, divisórias ou sobrepiso de materiais alteram a distribuição de esforços e produzem deformações localizadas. Mecanismo e tipo de fissuração. Fissuras horizontais sob vigas. Elas são causadas pela flecha da viga, que empurra a parede para baixo. Ocorrem na interface entre a viga e o topo da alvenaria, muitas vezes contínuas e retilíneas. Fissuras verticais junto aos pilares, elas decorrem da diferença de rigidez entre o pilar, o mais rígido, e a parede, mais deformada. Fissuras diagonais em aberturas, associadas à deformação combinada das vigas e contravigas sobre a ação das cargas. Essas trincas são particularmente frequentes quando não há juntas de dilatação e as paredes são encurtadas rigidamente. Fissuras em revestimentos e pisos. Quando lajes se deformam, os revestimentos rígidos, cerâmica e granito, não acompanham o movimento, destacando-se ou quebrando. Grandes áreas contínuas sem juntas sofrem esse tipo de manifestação. Configurações típicas de trincas. As alvenarias são os componentes mais suscetíveis a esse fenômeno. Quando uma viga ou uma laje deforma, ela puxa a parede para baixo, induzindo tensões. As configurações típicas são fissuras de tração diagonal e cisalhamento e o destacamento entre a parede e a estrutura. Na parte da tração diagonal e cisalhamento, a parede resiste à deformação da viga e acaba fissurando diagonalmente, geralmente partindo dos cantos superiores para o centro inferior. Já entre a parede e a estrutura, uma manifestação muito comum é a abertura de uma fissura horizontal clara e nítida, separando o topo da parede da face inferior da viga ou da laje. Diagnóstico e prevenção. O diagnóstico é feito observando a posição e a direção das fissuras. As mais comuns são horizontais, abaixo de vigas, e verticais, junto aos pilares. A prevenção ela inclui juntas de movimentação entre estrutura e vedação, execução das paredes após o tempo da acomodação estrutural, mais ou menos 28 dias, o uso de selantes elásticos em interfaces, e o dimensionamento adequado de vergas e contravergas.
A compatibilização entre os diferentes materiais é a chave da durabilidade. O concreto é deformável, a alvenaria é rígida e os revestimentos são frágeis. Um projeto bem detalhado permite a deformação natural sem danos visuais ou estruturais. Fissuras causadas por recalque de fundação ou os recalques de fundação representam uma das principais causas de fissuras estruturais em edificações. O recalque é o afundamento do solo sobre a fundação, provocado por deformações do terreno, variações de umidade, compactação insuficiente ou sobrecarga. A gravidade do problema depende de como o recalque se distribui. Se for uniforme, o edifício desce por igual, sem fissuras. Se for diferencial, surgem esforços de flexão e cisalhamento nas paredes e vigas, causando fissuras diagonais e deslocamentos perceptíveis. Normativamente, a NBR 6122 exige a verificação dos recalques diferenciais no estado limite de serviço. Edificações altas, fundações mistas ou construções em solos de baixa capacidade de suporte devem ser acompanhadas por um profissional geotécnico independente. Causas comuns: solos heterogêneos ou mal compactados, diferenças de cargas entre pilares ou pavimentos, vazamento em tubulações subterrâneas que lixiviam o solo, escavações vizinhas que descalçam fundações existentes, ou rebaixamento do lençol freático, alterando a pressão efetiva. Configurações típicas de fissuras. Fissuras em escada, zigue-zague, acompanham as juntas de argamassa em paredes e indicam recalque diferencial. Fissuras diagonais ou verticais surgem em regiões onde há diferença de apoio entre blocos de fundação. As fissuras horizontais, elas indicam flexão das paredes apoiadas em bases desiguais, e as fissuras em piso manifestam desníveis e degraus entre placas. A abertura da fissura indica o sentido do movimento do solo. O lado mais aberto corresponde à região de maior afundamento. Prevenção e correção. Realizar sondagens SPT e CPT e definir o tipo de fundação adequada. Evitar fundações de tipos diferentes no mesmo edifício. Garantir a execução simultânea e nivelada dos blocos. Corrigir vazamentos e drenagens inadequadas. E, em casos severos, aplicar a injeção de calda de cimento, gravação de estacas suplementares ou reerguimento controlado sob supervisão técnica. A previsão é sempre mais eficaz e econômica que a correção. Intervenções mal conduzidas podem agravar a instabilidade. Bom, é isso, pessoal. Espero ter entendido um pouco desse mundo de fissuras e trincas. E assim concluímos que o estudo das trincas e fissuras mostra que essas manifestações não são apenas problemas estéticos, né? Mas sinais de falhas construtivas, estruturais ou de manutenção. E o livro reforça bastante a importância de identificar corretamente as causas e aplicar soluções tecnicamente adequadas. A prevenção, o controle dos materiais e a execução conforme as normas são essenciais para garantir a segurança, durabilidade e o bom desempenho das edificações. E temos o nosso checklist, vamos deixar aí para os senhores olharem. Obrigado.